Olá, seja muito bem-vindo ao DC Notícias, segunda-feira, 13 de janeiro. Morre em confronto com a polícia suspeito de assalto ao banco da cidade. O Renato Dutra Pereira está envolvido, sem sombra de dúvidas, no assalto ao banco Sicredi ocorrido em novembro no bairro Morumbi. E você vai ver ainda nesta edição. O trabalho de buscas por mais assaltantes a banco continua. Nas ruas da cidade, o clima é de insegurança. A gente fica, com um pouquinho de medo, Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão de droga do ano. Temporal pega moradores de surpresa. E tem dicas de limpeza, como manter o seu carro conservado na volta das férias. O DC Notícias já está no ar. Dezenas de toneladas de droga foram retiradas de circulação pela Polícia Rodoviária Federal no período de um ano. O resultado representa um recorde de apreensão em 2013. Para se ter uma ideia, só de maconha, o aumento foi de mais de 250% em comparação ao ano anterior. A maior apreensão de drogas da história da Polícia Rodoviária Federal foi realizada em Foz do Iguaçu. Foram apreendidos 110 quilos de crack, 74 quilos de cocaína, que representam um aumento de 54% na comparação com 2012, e 77 quilos de pasta base, 156% a mais que no ano anterior. O principal entorpecente apreendido foi a maconha, com um crescimento de 260% em relação a 2012. O balanço divulgado pela Delegacia da Polícia Rodoviária Federal também apresentou os dados de apreensões de armas. Foram 23 em 2013, entre elas 8 fuzis apreendidos em uma única vez, com uma menor que foi abordada em um veículo no posto de Santa Terezinha de Itaipu. São 15 armas a mais que em 2012. A PRF também apreendeu mais veículos que transportavam produtos contrabandeados do Paraguai. Foram 1.352 no ano passado, contra 1.257 em 2012. O número de acidentes diminuiu. Foram 1.247, 114 a menos que em 2012. As mortes também tiveram redução, de 53 em 2012 para 44 em 2013. E para a Polícia Federal de Foz, 2013 também foi de recorde de apreensão, com mais de 74 toneladas de droga. O novo sistema da Junta Comercial está mais simples e ágil. Quem precisa comprovar a abertura de contas da empresa ou a participação em firmas não precisa mais comparecer à sede da CIF. Empresários, contadores e todos que necessitem dos serviços da Junta Comercial do Estado do Paraná podem fazê-lo pela internet, dispensando caso queiram a visita regular à agência regional, que funciona na sede da CIF. Então, é um novo serviço da Junta Comercial, é o Jussepar Digital, que fica disponível para os empresários e contadores solicitarem as certidões simplificadas e fotocópias através do site, Ele ocorre de maneira totalmente online e o cliente tem essa versatilidade da empresa, no caso da Junta Comercial, de poder emitir pelo site mesmo. O sistema online já está disponível desde o dia 23 de dezembro. Todos os documentos são emitidos pela internet com certificação digital. E o DC Notícias está de volta. Profissionais da educação física interessados na área de várias partes do mundo participam de aulas de dança em mais um dia de congresso internacional na cidade. Essa é apenas uma das diversas atrações promovida pela FIEP que movimenta as instalações da UDC. É o que mostra a reportagem de Anina Allende e Edilson Marinho. No Espaço de Bem com a Vida de hoje, vamos conhecer um pouco mais do 29º Congresso Internacional de Educação Física, que está sendo realizado no Centro Universitário Dinâmica das Cataratas. Durante o congresso, uma das aulas mais procuradas foi a de dança de salão. Participantes de vários países aproveitaram para aprender técnicas de dança executadas por um par de dançarinos. O coordenador
coordenador administrativo, Christian Grum, do Congresso Internacional, falou do sucesso do Congresso, da quantidade de participantes e das várias atividades que estão sendo realizadas. Nós trabalhamos o ano inteiro para trazer as novidades do ano e nós já estamos assim, com 7 cursos novos esse ano e o resultado é muito positivo, as pessoas estão gostando e têm realizado bastante atividades novas. Durante o Congresso estão sendo expostos e vendidos produtos e roupas inovadoras e especiais para atividades físicas, um espaço que também beneficia os comerciantes da área. Como todo ano, a gente vê que está crescendo o número de alunos, o número de frequentadores do evento. Está bem bacana. Procuro muito top para sustentação, para corrida, muita peça fresquinha, regata larguinha, fresquinha, porque aqui o calor é intenso, muita bermudinha e short saia que está quase acabando. O Congresso trouxe até inclusive outros expositores de materiais que outros congressos não, edições anteriores não trouxe, e a gente trouxe bastante material para estar divulgando, inclusive livros novos, e que o pessoal está achando legal. Os participantes do Congresso valorizaram e prestigiaram o evento. Acho que todo profissional da área da saúde, da área da educação precisa se atualizar e o curso está sendo fantástico. Eu estou adorando o Congresso, é muito enriquecedor, vale muito a pena as pessoas virem, muito bom o conhecimento, diversas pessoas, diversos lugares, é muito legal. Os fundadores do Congresso de Educação Física não faltaram e apreciaram mais uma vez o evento. Eu sou gaúcho, da cidade de Rio Pardo, sou fundador desse evento há 29 anos, junto com o professor Almir, que também é gaúcho, e nós temos assim, um orgulho de nós termos assim, dado início a esse evento, que hoje se transformou num congresso internacional. Eu sou um dos pioneiros, os pioneiros deste mega evento que janeiro, Foz do Iguaçu e o Brasil está de festa porque Foz do Iguaçu realiza o Congresso Internacional dos Profissionais de Educação Física. É importante destacar que o evento segue até esta quarta-feira. E a semana começa e com ela um temporal que pegou muita gente de surpresa e deixou também muita gente ilhada por cerca de 1 hora na tarde desta segunda-feira. As consequências do tempo nas ruas da cidade a gente acompanha com o Marcelo Santos. Uma forte chuva causou congestionamento e alagou diversos pontos da cidade. As imagens feitas por nossa equipe mostram alguns carros sendo cobertos pela chuva, enquanto vários motoristas se arriscaram a passar pelo mar de águas que se formou em muitas avenidas da cidade. Bairros como Jardim Almada, São João e a Avenida JK e Brasil foram alagados pela enchente. Da Avenida República Argentina, uma telespectadora nos enviou imagens feitas pelo celular durante o temporal. E a chuva forte está um pouco atrasada. Essa previsão era para o fim de semana passado. Mas será que os próximos dias permanecem de tempo instável? A previsão para o fim do dia é de máxima 30 graus e mínima 20, com pancadas de chuva à noite. Para terça-feira, a máxima será de 32 e mínima 21 graus, com sol e muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e chuva a qualquer hora. E para a quarta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, máxima 32 e mínima 21 graus. Paisagem comum em muitas cidades do país, a violência urbana tem tomado conta do município. Em menos de 2 meses, criminosos assaltaram um banco e um carro forte em Foz. Há 3 dias, um dos suspeitos de roubar a agência bancária Sicredi morreu em confronto com a polícia. As buscas por outros integrantes da quadrilha continuam, mas enquanto isso, nas ruas, o clima é de insegurança. É o que mostra a Rosimeire de Oliveira. Renato Dutra Pereira, de 28 anos, conhecido como Renatinho, suspeito do assalto ao Banco Sicredi, morreu na sexta-feira passada, num confronto com a polícia.
Em coletiva à imprensa, o delegado da Polícia Civil, Alexandre Macorim, não descartou a possibilidade da participação dele em outro crime, no assalto ao carro forte da Avenida JK. O Renato Dutra Pereira está envolvido, sem sombra de dúvidas, no assalto ao Banco Sicredi ocorrido em novembro no bairro Morumbi. Em relação ao assalto ao carro forte da última segunda-feira, pelo modus operandi, ele era um dos suspeitos. Em relação ao primeiro caso, ele era um dos suspeitos. Mas nós não temos um indicativo que comprove a participação dele. Apenas a convicção de que ele estava envolvido no primeiro assalto. Inclusive, a apreensão dessas armas e dos coletes vinha corroborar com isso. Durante a operação de buscas pelo suspeito, os policiais foram recebidos a tiros numa residência no Jardim Canadá, em que Renatinho estava com mais 5 pessoas. 3 coletes à prova de bala, uma pistola 380, uma espingarda calibre 12, celulares e até uma espada foram encontrados. Desde que ocorreu o fato, o pessoal tem trabalhado na região. Na quinta-feira já tivemos uma operação conjunta no Jupira. Aí chegou nova informação de onde estava o paradeiro. Realmente eles estavam já um período antes de fazer um levantamento. E daí com essa troca de informações com a Polícia Civil e a Polícia Federal, chegou ao ponto de uma certeza quase que eles estavam realmente naquele local. E o fato que acabou culminando com a ação. Já foi durante o dia, à tarde, que chegaram as informações, e daí das diligências, acabou-se no início da noite, realmente verificando a presença de elementos suspeitos no interior da residência, e da onde se decidiu fazer a abordagem no local. A polícia acredita que o mesmo grupo tenha praticado os 2 crimes. O trabalho para a prisão dos outros envolvidos continua, é o que confirma o delegado. No assalto de novembro, até pelas imagens que são disponibilizadas pela Guarda Municipal, você observa a participação de 5. Naquele assalto foi identificado o Renato e o Thiago e foi preso 1. No segundo assalto, no mínimo 5 também. Evidentemente que até pela experiência que nós temos, a gente sabe que eles tiveram a ajuda de mais pessoas, seja passando informação ou dando a proteção necessária do outro lado para eles fugirem para o Paraguai. Então nós temos aí, com a identificação do boy, 1 já morto, 1 preso e 2 identificados. No mínimo, ainda falta identificar 6. Na operação de ontem tinha policial civil de férias, tinha policial militar de férias, que estavam trabalhando de forma voluntária. Eu tenho um policial aqui que está de férias desde o dia do assalto de segunda-feira, e era para estar viajando e estava trabalhando. E você via no rosto deles um certo alívio por ter cumprido sua missão. Foram 2 assaltos a banco em menos de 2 meses. Um na agência do Sicredi, o outro do Bradesco. Os órgãos de segurança pública têm reforçado as buscas aos suspeitos. Nossa equipe saiu às ruas para saber como a população está se sentindo diante dessa situação. Insegurança a gente sempre tem, Principalmente quando você vai sair de um banco, você fica com medo, Insegurança, com certeza, Porque, olha, nós estamos vivendo numa região assim de fronteira, E acho assim que a insegurança é muito forte aqui em Foz do Iguaçu. A gente fica, com um pouquinho de medo, Fica imaginando se estivesse no dia do assalto, o tiroteio, então você fica se pondo no lugar, E a gente volta com dicas para você que voltou de férias do litoral ou da serra. A diversão dos dias a mais de folga tem um custo para o seu carro, mais conhecido como sujeira. Ela pode danificar a lataria do seu veículo. Por isso, ele também deve ter uma atenção especial. Não basta só lavar a parte de fora do carro. O interior do veículo também deve ser cuidado após as férias. Se o carro transitou à beira-mar, na areia ou em cidades de praia, a lavagem completa deve ser acompanhada da pulverização do chassi com óleo de mamona. É importante porque depois que você volta da praia, sempre acumula areia, acumula sal por causa da maresia, Então sempre é importante lavar por baixo, motor, suspensão, até por dentro, se puder fazer uma desmontagem completa e limpar, é sempre bom porque você acaba preservando mais o carro e tal, então isso leva a economias futuras, Porque pode desgastar peça de suspensão, pode desgastar escapamento, então tem vários
vários motivos que é bom sempre lavar depois das férias para poder ter essa garantia. A gente recomenda sempre lavar por baixo, depois de lavado passar algum tipo de óleo. A gente tem aqui o óleo de mamona, que é passado por spray, então é sempre bom passar, porque daí você protege mais um ano o carro e acaba tirando esses ferrugens que fica daí, por causa do sal, né? O sol, a terra, o sal e a maresia não causam problemas imediatos, mas com o tempo causam ferrugem e rangidos na suspensão. Terrenos acidentados podem ter causado avarias em peças importantes, mesmo que o condutor não tenha percebido. E depois das festas de fim de ano, a tendência também é economizar. Com a queima de estoque das lojas, você pode levar para casa roupas e acessórios novos a preços mais em conta. Renovar o guarda-roupa é bom e todo mundo gosta. Melhor ainda é fazer isso com as liquidações de verão em roupas, calçados e acessórios, que chegam a 60% em Foz do Iguaçu este ano. Mas antes de sair às compras, fique atento à qualidade do produto e fuja das peças que têm a cara da estação. E a gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar o site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões ou até flagrantes para o e-mail assessoriadc@udc.edu.br. Espero você amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até terça. A Máximos Atelier, a maior rede de lojas de venda